paz do Senhor para os irmãos aqui presentes, a paz do Senhor para os irmãos que acompanham na internet. A gente já vem voltando aqui com o tempo da escola dominical, não é? Com os processos da EBD. Hoje quem ministra conosco é o nosso irmão Joel, vai ministrar a aula para os irmãos, tá bom? E a gente está continuando aqui o estudo do livro de Ezequiel. A lição de hoje, a gente vai tratar a lição... Saiu aqui a lição número 4, 23 de janeiro de 2022, o pecado e suas consequências. Não é? Essa é uma lição difícil, não é uma lição fácil. Ela é uma lição que ela vai retratar um ponto ali do ensino, né? Um dos pontos do ensino é que ele é como se fosse uma estrada esburacada. Você depende do que você está falando, você depende do que a pessoa está entendendo, do que você está falando, e você depende da terceira parte, que é a união dessas duas coisas, do que a pessoa entende que você está falando e o que você está realmente querendo passar. Não é? Fora o preparo para o ensino, fora o entendimento do ensino, a gente tem essas três questões inerentes aí, principais no ensino. Tanto que o apóstolo Paulo, em um dos momentos ele está nas epístolas falando assim, que ele quer que Deus dê sabedoria para ele poder falar, mas ele também quer que Deus dê sabedoria para que as pessoas possam entendê-lo. Então isso é um ponto muito, eu diria até, o ponto complexo do ensino é esse. É às vezes você entender que numa conversa diária existe ensino, e às vezes a pessoa está tentando, numa conversa diária, falar algo para ti, que pode te irritar, pode te enervar, mas ela está tentando ensinar alguma coisa. Aquele pai que fala com o filho que o filho se irrita. Mas é uma tentativa. E esse bloqueio, essa barreira que a gente tem para o ensino, ele deve ser rompida. Tanto da pessoa que está ensinando, ensinar com maestria, como da pessoa que está ouvindo, procurar entender e ouvir com sabedoria. E a gente ter a terceira parte, que é a união desses três. Por que você está falando isso, não Fábio? Porque a doutrina e a questão do pecado, ela tem uma certa complexidade, e ela não é uma complexidade apenas que a gente pode colocar aí como base religiosa ou histórica. Apenas isso. Mas ela tem uma certa complexidade e ela vai desdobrar para a eternidade. Não é? Estava conversando uns instantes ali com o irmão Joel, ele estava falando comigo, estava falando com ele, estava conversando, que essa doutrina ela vai ficar um pouquinho aparente ali quando Deus está falando com Josué. Quando Deus fala com Josué, ele fala assim, ó, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E eu acredito que a questão da doutrina do pecado ela é muito isso. Existe a necessidade de um exame diário, de um exame, vou dizer não diário de repente, mas corrente sempre, para que a gente não se desvie nem para a direita, a ponto de colocar pesos a mais, aos quais a gente mesmo não poderia carregar, na discussão. Jesus vai falar isso dos escribas e fariseus, falar assim, ó, vocês estão colocando um peso no povo que nem vocês mesmos podem carregar. Aí eu vejo como desviar para a direita. Mas também eu não posso ir para um argumento de que eu posso tudo dentro do Evangelho, porque essa não é a verdade. Lá no final a gente tem o juízo do trono branco, a gente tem questões de juízo no Apocalipse, que é um livro extremamente do Novo Testamento. A questão é transfiguração dos Evangelhos. Então, a gente tem que entender esse caminho aí. A gente tem que entender esse equilíbrio. Eu acho que o ponto mais importante aí é o equilíbrio. Tá bom? A doutrina do pecado, o ponto mais importante, na visão do irmão Fábio, um dos pontos mais importantes, é a questão do equilíbrio. É necessário ter o equilíbrio para que você não tenha aquela culpa exacerbada a ponto de estar em depressão por causa de um pecado de 10 anos atrás. Mas é necessário ter um equilíbrio a ponto de se esforçar e saber que nós devemos parar de pecar dia a dia. Nos esforçar nesse caminho dia a dia. Nos esforçar nessa direção dia a dia. E aí, fazendo como diz a palavra, que o justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. Mas entrando aqui, diretamente nas questões da lição, o textuário diz, e farei em ti o que nunca fiz, e o que jamais farei por causa de todas as tuas abominações. Ezequiel 5:9. Aqui se passa uma visão do seguinte, a visão é que o pecado acaba tendo consequências. Essas consequências aqui, mediante o não arrependimento do povo, elas estão aqui direcionadas
para um momento, para uma situação, para uma época, onde o povo vai acabar pagando por esses pecados. Tá bom? A verdade aplicada diz assim: é preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Eu vou seguir para a introdução, para o nosso irmão Joel ter um tempo considerável, que diz assim, a introdução diz: a doutrina do pecado perpassa as Escrituras desde Gênesis 3. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, gravidade e consequências do pecado. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturpam a doutrina da salvação. Então, essa relação direta aqui, que é uma coisa que eu também estava conversando com o irmão Joel ali, existe uma relação direta entre a doutrina do pecado e a doutrina da salvação, não é? Eu não vou me estender, não vou entrar no mérito, mas a palavra já é com o nosso irmão Joel, tá bom? Queria que os irmãos se colocassem de pé, vamos fazer uma oração. Nosso irmão Antônio, por favor, eleva a Deus em oração, irmão, se não quiser vir aqui orar para o irmão Joel, vou orar daí, quando ficar melhor, tá bom? Poder ser bem descansar, aquela tem que lutar, enfrentar tudo que cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos te agradecer. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Acho que você está melhor. Louva a Deus pela sua vida, você está aqui presente, podendo louvar, engrandecer a Deus e aprender que é o melhor que nós podemos fazer. Se tem algo que ninguém pode tirar de nós, é o conhecimento. Um dia o conhecimento entra na sua vida, ninguém mais pode tirar ele de você. E a palavra diz o seguinte, que o povo de Deus foi destruído por quê? Porque faltou conhecimento. Então, caminhar, ter sucesso, ter uma vida com Deus, está atrelada ao conhecer a vontade de Deus. E como já iniciamos nesta manhã com o Fábio, falando sobre a doutrina do pecado, lembrando que a palavra doutrina todos sabem o que significa, né? No caso é o ensinamento. Mas ensinamento sobre o quê? Ensinamento sobre o que é pecado. Sobre a forma com que ele se manifesta na humanidade, se manifesta através do desejo do ser humano. E o nosso texto base, quero que você abra a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí fácil. Hoje tem a tecnologia ao nosso lado, né? Você que está com ela aberta em Ezequiel, capítulo 5. Capítulo 5, versículo da nossa lição é versículo 7, 5, 7. Todos acharam? Amém? Diz assim, portanto, assim, eu vou ler na versão da Bíblia Viva, na NVI. Então, pode ser que esteja um pouquinho diferente. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor, vocês têm se tornado mais pecadores e rebeldes do que as nações em sua volta. Vocês não obedecem às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos.
vocês nem ao menos têm procedido segundo os padrões das nações ao seu redor. O versículo 8. Por causa disso, diz o Senhor soberano, eu mesmo estou contra você, Jerusalém. Vou castigar você diante das nações vizinhas. O versículo 13 diz, depois de tudo isso, a minha ira contra eles passará, o furor da minha justiça se cumprirá. E quando tiver esgotado a minha ira sobre vocês, israelitas, saberão que eu, o Senhor, sempre cumpro o que prometo. Amém? Então é uma mensagem difícil de ser entregue pelo profeta Ezequiel, uma mensagem dura, como foi mencionado na aula anterior, que seria o atalaia de Israel, de falar sobre o perigo, sobre o pecado, sobre a situação que o povo viria a viver. E essa era a forma com que Deus estava falando naquele momento. Olha, vocês estão sendo pior do que as nações que estão à sua volta. Vocês estão sendo pior do que aqueles que vocês dizem que são pecadores, que são um povo sem Deus, que são pessoas pagãs, mas a sua atitude está sendo pior. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Poxa, mas diz que é crente, e ele faz pior do que não é convertido. E infelizmente é uma realidade. O pecado é uma realidade na sociedade. O pecado é uma realidade no mundo caído sem Deus, onde as pessoas desprezam o conhecimento de Deus, desprezam aquilo que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz, sobre não matar, sobre não roubar, sobre não adulterar, os mandamentos de Deus. Mas quando isso se torna, na vida do crente, na vida daquele que é fiel, que diz ser fiel com Deus, conhecer a Deus, quando isso se torna uma coisa recorrente, constante, aí é onde mora o perigo, como diz o dito, né? Aí que fica difícil, aí que fica complicado. Então aquele povo Israel, que dizia que tinha todos os oráculos de Deus, que tinha todo o conhecimento da lei, Deus nos escolheu, Deus nos tirou do Egito, Deus nos separou para uma nação santa. E de repente se olha para Israel e fala, poxa, a nação que se diz santa, obedecer a Deus, anda dessa forma, anda desse jeito, adora ídolos, sabe, se afastaram do templo, da casa do Senhor, abandonaram o culto a Deus. O que está acontecendo? E Deus levanta Ezequiel para dar essa advertência, para dizer exatamente isso. Vocês estão fazendo piores do que as nações em sua volta, do que aqueles que vocês reprovam, daqueles que vocês dizem, olha, não tem Deus. E a introdução, como já foi dita, né, a doutrina, e a grande consequência, a situação começa mesmo a se tornar difícil, foi em Gênesis capítulo 3. Porque o homem que deveria andar com Deus, ter comunhão com Deus, obedecer à voz de Deus, olha uma bela árvore, a serpente ali, né, fazendo o seu papel, fala, olha, você não pode, é verdade que você não pode comer da fruta, tocar na fruta, é comer, né? E a mulher fala, não só não devo comer, como não devo tocar na fruta. E começa a desenrolar o processo do pecado. E eu parei para pensar esses dias sobre a questão do pecado, só na vida de Sansão. Sansão, um homem forte, o Espírito Santo de Deus estava na vida dele, estava sobre ele, e aquela força toda, mas ele acabou sendo seduzido, se deixou levar, se deixou, sabe, levar pelo encanto de uma mulher, e ali foi tirado o que dele? A força, foi tirado, no caso, foi de enxergar, não enxergava mais a verdade, foi acorrentado, e é isso que o pecado faz. O tópico primeiro da lição diz assim, o pecado e suas consequências.
O Senhor diz: e de seus pecados não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. O profeta diz que, como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Isso quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança, nem na contagem para impedir a salvação. Precisamos ter ciência de que, ao pecar deliberadamente, com conhecimento de causa, não ficaremos impunes, uma vez que a lei está estabelecida e, sendo conhecedores dela, nos tornamos sujeitos. Então, vamos pensar um pouquinho sobre legislação. Hoje todo mundo sabe, né, que se roubar tem uma consequência. Talvez você, quando criança, ou deve ter visto um fato de uma criança de 4, 5, 7 anos, pegou algo de alguém. E o seu pai ali, muito enérgico, né, falou: não pode. O dia que você fizer isso, eu vou dar uma surra, para ensinar a criança. Porque é uma atitude grave. É uma atitude que, se continuar, vai desenvolver o quê? Um homem que rouba, um adolescente que rouba. Então, no momento desse, um pai correto na sua atitude dá uma severa correção. E ali ensina a criança: olha, não devo pegar as coisas dos outros. E Deus, Ele com Israel, com o ser humano, e se esse jovem, essa criança, esse jovem adulto vier a cometer esse delito, ele vai estar sujeito o quê? À lei, à legislação. E ele vai ser culpado daquilo. E ele pode ser encarcerado, ser julgado e vai sofrer uma consequência. Por quê? Porque a lei está aí para mostrar o pecado. A lei de Deus fez a mesma coisa. Mostrou o pecado do ser humano. Mostrou o pecado para Israel. Ó, Israel, isso é pecado. Adorarás somente ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Então, se você adorar outro ídolo, é pecado. Adorar outros deuses é pecado. Se você adulterar, é pecado. Então, a lei de Deus mostrou tudo. Colocou lá, parametrizou. Isso. Aqui está a minha regra, Deus falou. Aqui está o meu mandamento. E se você transgredir, você vai estar desobedecendo. Então você estará em pecado. Então, quando Israel executava todas aquelas ações erradas, ele tinha o quê? Conhecimento. Ele sabia exatamente que aquilo não era a vontade de Deus. Então entrava o quê? Na questão do pecado deliberadamente. Aí você pega um jovem convertido, você ensina a palavra de Deus, você ensina um homem que se converteu a Deus, uma família, e fala: ó, obediência é isso, obedece a Deus. Você mostra o caminho, mostra a palavra, e fala: ó, é esse livro que você tem que seguir, é essa doutrina que você tem que ter na sua mente. E a partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele começa a cometer atitudes contrárias à doutrina que Deus estabeleceu, ele passa a ser o quê? Um pecador deliberado. Então, ou seja, ele constantemente vai pecando, conhecendo. E se ele conhece, ele sofre consequências. É como na justiça deveria ser aí fora, né? Sobre a lei civis, sobre a lei criminal e coisa parecida. Continua cometendo, não tem desculpa. Polícia baixa, a coisa acontece, e você pode sofrer consequências. Porque existe uma lei, existe um parâmetro, existe uma regra. Ah, Joel, mas eu não sabia. Eu não era crente na época. Então, para você serve o quê? O texto que diz: não me lembrarei mais. Lançarei no mar do esquecimento. A revelação dos pecados de Israel, tópico 1.1. Na passagem bíblica de Ezequiel 5, 7 e 11, Deus revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Vamos ler o texto novamente? O 5, 7 e 11. Capítulo 5, né? Versículos 7 e 11. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o soberano:
você tem se tornado mais pecadores e rebeldes do que as nações à sua volta. Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos. Vocês nem ao menos têm procedido segundo os padrões das nações ao redor. O 11. Portanto, esta é a palavra do Senhor soberano. Vocês transformaram o meu templo num lugar de vergonha, adorando ídolos e fazendo sacrifícios impuros. Por isso serão castigados sem dó, sem piedade. Eu não os pouparei. Ou seja, a palavra vem bem dura. Você se tornou pior do que os que estão em redor. Você nem ao menos tem feito igual às nações ao seu redor. Ou seja, se tornou de algo pior. E diz, o versículo 11, eu não os pouparei. Ou seja, Deus estava falando, olha, o castigo vai vir e eu não vou poupar. O castigo vai vir, o cativeiro vai chegar e não será poupado. E você vê que no texto, se você ler os textos acima, você vê coisas tão terríveis no castigo, porque a palavra diz que os pais comerão a carne do filho, que pessoas morrerão na guerra, outras serão espalhadas por toda a terra. E Deus se revela categoricamente os pecados da nação de Israel. Em Gênesis 3, encontramos como Deus lidou com a queda do primeiro casal, antes do anúncio acerca da semente da mulher, e de providenciar vestes adequadas. Primeiro, o Criador confrontou com a realidade do pecado. Então Deus, quando olha para Adão e para Eva, depois de ter comido o fruto proibido, Deus procura o casal e pergunta, Adão, onde você está? E quando se encontra com Adão, Adão diz para ele, olha, me escondi porque estava nu. Ou seja, o pecado é a nudez, vamos dizer assim de uma forma simbólica, tá? Pecado, ali naquele momento, foi a desobediência. E a desobediência mostrou o quê? Para Adão que ele estava nu. E mostrou para ele que estava nu, então ele sentiu vergonha. A palavra do Senhor diz que algumas pessoas não se convertem, não vêm para a luz, porque o que a luz mostra? Mostra a sujeira. A luz vai mostrar o quê? O que está sujo. Então ele vem da sua sujeira, ou ele se limpa, ou ele se esconde. Então tem pessoas que preferem o quê? Se esconder da luz. Você já fez um convite para alguém? E chegou para aquela pessoa, vamos na minha igreja? Ah, eu não vou lá não. Pessoas são tão certas lá. Tem pessoas que têm medo de entrar na igreja, sabia? Não. Somente pessoas que já foram crentes, né? Cristão, de alguma forma confessado, conhecido o evangelho, e você pergunta, pessoa, não vou não. Porque ela sabe do pecado dela, sabe do erro dela, sabe da condição dela e da condenação dela. E por isso ela vai se esconder na sombra, por isso ela vai se esconder debaixo daquilo que ela acredita que não será encontrada por Deus. E essas pessoas, vamos dizer assim, que de uma forma têm o temor e sabem que estão erradas. Sabe, quando Deus se apresentou a Adão ali naquele momento, ele falou, Adão, por que você comeu do fruto? Por que você pegou da árvore? E começa a transferência de culpa ali, falando, olha, foi a mulher foi a serpente. Mas a ordem tinha sido dada para quem? Para Adão. Falou, não coma do fruto. Não peque deliberadamente. Não saia debaixo da graça. E Deus pergunta, quem te mostrou? E Deus pergunta, comeste da árvore que te ordenei, não comeste? É um modelo para todos os tempos. É fundamental que o pecado seja exposto. As pessoas precisam saber o que desagrada a Deus. Está contra a sua vontade para nós. Precisa ser dito.
constantemente. Para o seu filho você precisa falar, olha, não pega o que é dos outros, obedece a Deus. Você é crente, mas tem 5 anos, Joel, meu filho, tem 6 anos. Tem que já colocar na mente dele, você é um crente, você é um cristão, você dá testemunho, você serve a Deus. Interessante que eu vi uma vez uma cena até meio engraçada. Estava onde eu morava, né, tinha muitas crianças. E às vezes elas se juntavam para brincar. Aí tinha uma moça cristã, que a filha dela, acho que tinha 5, 6 anos. Aí, num tom de brincadeira, daí as crianças falavam, vamos fazer uma balada. Aí a mãe, vigia você. Você não é para ir para balada, não, você é crente. A gente deu risada, né? Porque foi uma cena até engraçada. Mas tem que ser assim, no ensinamento contra o pecado. Pode ser engraçado, pode ser, às vezes você pode chegar para o irmão, foi sem querer, foi um deslize. Mas a justiça de Deus vai vir também para os que cometem deslizes. A justiça de Deus vai brilhar. E quando essa justiça brilhar, quando vier o julgamento, não vai ter desculpa. Adão tentou, Eva tentou dar desculpa, mas Deus pronunciou o juízo. Falou, olha, não vai estar mais no paraíso. Vou colocar um anjo para você não passar até a árvore da vida, para que você não viva. E o juízo de Deus veio, o julgamento de Deus veio sobre aquele casal, de uma forma temporã. E o homem hoje, soa, levanta cedo, 5 da manhã, para ter o seu dinheiro, para ter o seu sustento. A mulher tem dores durante a sua gestação, durante o seu parto, e dizem que é terrível. As mulheres que é mãe aí sabem bem disso. E esse ato de Deus foi exatamente para quê? Para julgar, para punir o pecado. E trazendo agora a questão, no tópico 1.2, o juízo e a ira de Deus. Diz assim o texto. Pode acompanhar você que está com a... Todo mundo está com a revista? Deixa eu perguntar. Quem não tem revista? Todos estão? A Dani. Fábio, olha só, quando vocês estiverem sem revista, vocês podem pedir. Tópico 1.2, da lição 4, Dani. Lição 4, tópico 1.2. Diz assim, o juízo e a ira de Deus. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo divino. Ou seja, quando ele mostrou a lei para Israel, ele falou, está aqui. Mas existe também um juízo. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre sua graça e misericórdia. Aí a gente entra nas 2 questões. Mas Deus é amor, Joel. Deus perdoa. Deus é bom. O salmista disse, né? Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Bom o tempo todo. E de fato Deus é bom. De fato Deus é misericórdia. De fato Deus é graça. Mas nós aprendemos nas aulas anteriores, né, nos trimestres anteriores, sobre os atributos de Deus. E um atributo que foi mencionado foi a justiça. Porque existe um divisor de água. Cristo é esse divisor de água para a igreja. Porque se você está no amor, na graça, na misericórdia de Deus, buscando a Deus, automaticamente Deus vai ser amor para você. Se você está obedecendo. Mas se você está no pecado, na desobediência, nos atos errados, ignorando a palavra de Deus, Deus vai ser o que para você? Juízo, condenação. Joel, mas eu não posso pregar isso. Tem que pregar, tem que falar também da justiça. Então, há essas 2 questões, porque onde termina a graça e misericórdia, amor, compaixão de Deus, começa juízo e condenação. E as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem entrar na cabeça de algumas pessoas que quando se findar tudo isso, graça, se começará juízo e julgamento. Terrível pensar dessa forma.
mas é realidade. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus. Ou seja, Deus, quando se apresentou a Abraão, ele falou, olha, não vou ocultar de Abraão o que vou fazer. E Abraão começou a pensar em 50 pessoas que poderiam ser justas em Sodoma e Gomorra. Começou a pensar em 40, 30, até chegar 10, e não havia 10. Mas Deus falou, olha, vou destruir, mas vou tirar Ló e sua família por causa de você, Abraão. Julgamento veio sobre Sodoma. Julgamento veio sobre a cidade de Gomorra. Julgamento vai vir sobre um mundo caído também. Não tem outro caminho para Deus. Vai vir julgamento, mas o justo vai ser preservado. Mas aquele que recebe Jesus, a igreja do Senhor sobre essa terra, será preservada, assim como um pai preserva a vida do seu filho. A ira de Deus não é um assunto fácil de tratar, não é. Se você for pregar sobre a ira de Deus, você vai bater de frente com muitas pessoas. Já viu esses pregadores de rua? Como eles são ignorados? Quando vem com um sermão difícil, como as pessoas olham torto, incomodadas com aquela notícia, dentro do trem, dentro dos ônibus, nas praças públicas. Talvez as pessoas aplaudam um pecado, um ato de você ganhar vantagem sobre o ser humano, sobre o seu semelhante, do que falar, não, eu sou um pecador e o que esse homem aí está falando está certo. Dificilmente alguém vai fazer isso. Mas faz parte, integrante da sua natureza, da natureza de Deus. A ira, como suas demais qualidades, quer seja o seu amor, a sua santidade ou a sua misericórdia. Se eu deixasse de falar disso, estaria causando um grande mal à minha igreja, o comentarista diz. E as outras pessoas expostas ao meu ministério. Ou seja, você deixar de falar sobre justiça, condenação, você vai deixar de ensinar uma parte da Bíblia. Mas a Bíblia não é para ser ensinada na sua totalidade? Acreditamos que sim, eu acredito que sim. E eu acredito que você também acredita que isso deve ser ensinado na sua totalidade. Para mim, para você, para todos que ouvem. Mas alguns omitem essa informação. 1.3 diz assim, os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos, outros levados ao exílio, e um pequeno grupo deixado em um ambiente de destruição. Assim, um povo livre ficou cativo a reis idólatras, longe de sua terra, exposto a outros costumes. A nação recebeu o castigo como ensino pela ingratidão e por se afastar de Deus. E por se afastar de Deus. Espera aí, me perdi. Se afastar das leis divinas. Então, quem conhece a história, acredito que todos conhecem a história, glória a Deus por isso, graças a Deus. Você sabe que Deus deu mandamentos a Moisés. Falou, olha, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor te abençoará, será abençoado no campo, será abençoado, sabe, quando entrar em guerra, o seu inimigo vai fugir, você estará por cima, não por baixo. Mas Deus também falou sobre as maldições, dizendo, olha, a terra não brotará, não dará o fruto, você será envergonhado pelos seus inimigos, a maldição vai te alcançar, você vai ser lançado para fora desta terra, porque foi uma punição de Deus. Foi uma das regras impostas por Deus. Falou, olha, se você pecar, se você desobedecer e não ouvir o Senhor teu Deus, essa terra te vomitará, te lançará para fora dela. E Israel fez exatamente o que Deus não queria que fosse feito. A idolatria entrou. Costumes pagãos entrou.
se misturou com as nações, Deus executou o seu juízo e falou: olha, vem Babilônia contra Judá, vem a Síria contra Israel. E pegou todo aquele povo de Judá, príncipes, nobres, pessoas de cultas da sociedade, e levou exatamente para a Babilônia. Outra parte do povo morreu à espada, e a outra parte ficou miserável na terra. Já viu essas nações miseráveis? Que você olha e fala, isso não é vida. Aqueles lugares, estados que você vê, lugares da África, onde as pessoas mal têm o que comer, que se não for ajuda humanitária da ONU, dos países, das nações, então o pecado trouxe exatamente essa consequência para Israel. Israel se tornou completamente miserável. A terra não dava fruto. Se fosse nos dias de hoje, todos iriam olhar e falar, não, vamos enviar ajuda humanitária porque não tem comida, não tem remédio, não tem água, não tem nada. Esse foi o estado de Israel após o cativeiro babilônio. Durante o cativeiro babilônio, para quem ficou em Judá, para quem ficou em Jerusalém. Então Deus colocou isso como exemplo para nós hoje. Assim um povo livre, que estava livre na terra, poderia desfrutar de tudo que Deus falou, se tornou cativo por causa do seu pecado. A nação recebeu o castigo como ensino, pela ingratidão e por se afastar das leis divinas. Muitas pessoas ignoram advertências do Senhor, achando que são ameaças vazias. Ah não, Deus é amor, Deus é compaixão. Alguém advertiu, não cometa o erro de pensar que Deus não cumpre o que diz. Que as suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará. Ah não, o vírus nunca vai me pegar. A pandemia nunca vai me assolar. Não, vamos dizer assim, eu ser castigado por Deus? Estou vivo há 30 anos, alguns dizem, 50, 100. Mas será que Deus considera só o tempo de vida da pessoa, vamos dizer assim, para aplicar o seu juízo? Negativo. Porque a Bíblia fala de um juízo vindouro. A Bíblia fala de uma execução, uma punição, um julgamento que ainda está por vir. E se a igreja não disser isso, não falar isso, ela vai estar omitindo o quê? Parte da pregação. Eu vou estar omitindo. Se o meu pastor, se a igreja, se o mestre da escola bíblica, seja quem for que Deus colocou, não disser sobre o julgamento futuro de Deus, vai omitir parte do ensinamento o qual Deus estabeleceu. Porque até mesmo Jesus, para os seus discípulos, ele deu esse ensinamento. Vocês vão pregar, vocês vão amar uns aos outros, vocês vão dizer sobre salvação, vocês vão curar, e vocês vão expulsar demônios. Mas vocês também vão ouvir a parábola das virgens prudentes. Vocês também vão ouvir a parábola do rico e do pobre Lázaro, do julgamento. Tópico 2, vamos se aproximando aí do final. A palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que Deus não deixa enganar, escarnecer, zombar, porque tudo que o homem semear, também ceifará. Tal princípio da semeadura e colheita também se aplica a semear no Espírito e semear boas atitudes para com o próximo. O pecado deliberado é uma afronta a Deus. Muitos dizem que são nascidos de Deus, que são seguidores de Jesus Cristo, que têm o Espírito Santo, mas pecam deliberadamente, satisfazendo seus desejos pecaminosos. São atitudes que zombam de Deus e o desprezam. Os pecados premeditados têm uma conotação diferenciada, pois foram estudados e são conscientes. Precisam ter em mente que a maquinação para fazer o mal ou para pecar aborrece a Deus. O tópico 2.2. Pecadores, a diferença quanto ao nível de revelação que possuem. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância,
anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Quem é conhecedor se torna mais culpado, porque conhece a verdade, e não poderá escapar do juízo de Deus. A palavra diz que o mundo já está julgado, né? O príncipe deste mundo está julgado. Mas a palavra também diz sobre um joio que cresce dentro da igreja. Mas como assim, Joel? Os apóstolos advertiram que homens perversos entrariam no meio da igreja. Então, dentro da igreja pode ter pecadores, Joel? Pode ter pessoas querendo enganar, mentir, zombam de Deus, ignoram a palavra. Pode ou não pode ter dentro da igreja? Pode. Infelizmente, dentro da igreja existe um joio. Um joio que somente quem pode tirar esse joio de dentro da igreja é Jesus. Deus não permitiu os anjos tirar o joio. Não, nós vamos separar aqui, vamos pegar, daí o Senhor fala, não, porque vocês podem confundir o trigo com o joio. Só quem vai ter a sabedoria para separar o joio do trigo é Jesus, no grande dia. Somente Ele poderá colocar o trigo no seu celeiro e o joio no fogo. Porque isso é a verdade de Deus. Pecadores, a diferença quanto ao nível de revelação, ou seja, aquele que ouve, aquele que conhece, que está aqui na igreja, que sabe, que veio de uma família crente, que ouviu escola bíblica dominical, mas continua pecando, continua fazendo o ato errado, esse daí vai ser julgado. É preciso ter em mente que o cristão pode até errar, mas não deve viver na prática, ou seja, vamos lá, entender essa palavra. Filhinhos, como diz João, né? Clássico. Se pecar, tem um advogado no céu, Jesus Cristo fiel e justo. Fui tentado, eu não sou um pecador deliberado. Quando eu ouço a palavra de Deus, eu tento me conduzir segundo a ela, sou corrigido, eu choro de arrependimento, eu no outro dia já jogo fora aquele objeto que eu não deveria ter adquirido, eu já paro de falar com o fulano, eu já termino com o cicrano, com o relacionamento com o cicrano, porque eu sou de Jesus. E quando eu ouço a palavra de Deus, eu atendo. Então você não é o pecador deliberado. Você não é o que ignora a voz de Deus. Porque tem o que ignora também. Ah, não. Eu continuar. Deus é amor, Deus vai me perdoar. Depois eu dobro meu joelho e peço perdão para Deus. É diferente a condição desse para esse. Esse é alcançado pela graça, o que abandona o pecado. Porque a palavra diz que se arrepende e abandona. Ou seja, tem que largar. É para parar de falar com fulano? Para de falar com fulano porque ele me leva a ser tentado e cair. Ah, é para dizer não para cicrano? Vou dizer não. Interessante, sobre essa questão de julgamento de Deus, eu ouvi um testemunho de um pastor, logo quando eu me mudei para cá, algumas pessoas me visitaram, e um pastor, ele contou o seu testemunho. Ele pastoreava uma igreja, né? Chegou numa igreja para pastorear, e o pastor que estava anteriormente lá fez muita coisa, mexeu com moças, com jovens da igreja, realmente uma coisa suja. Pecado aí indo mais para a questão sexual. E a comunidade ficou sabendo, né? A igreja tirou aquele pastor, colocou outro, mas só que a comunidade, o pessoal da comunidade, vamos dizer assim, ficou sabendo. Invadiram a igreja e bateram no pastor, achando que ele era o culpado, o novo pastor que chegou. E o pastor ficou quebrado, arrebentado, ele contando. E a palavra de Deus veio para aquele pastor. E falou, olha, não mexeram com você, mexeram com a igreja. Deu alguns dias, a rota passou, pegou os meninos na rua e deu sumiço nos rapazes.
Porque ninguém mexe com o que é santo. Ninguém mexe com o justo. Ninguém mexe com a igreja. Então, se tiver alguém brincando dentro da casa do Senhor de ser crente, o julgamento de Deus vai vir. Não compete a mim, não compete a você. A palavra de Deus diz que os pecados de alguns aparecem futuramente. Ou seja, não vai aparecer nesse exato momento. Eu olho para o irmão santo ali pregando, não sei o quê. Mas se estiver em pecado, futuramente você vai saber notícias daquele irmão. Olha, o fulano tinha uma amante. Vamos falar uma coisa mais dura, né? O fulano deixou a esposa. O cicrano, nossa, misericórdia. Nunca pensava desse irmão assim. Felizmente acontece. O tópico 2.3, Israel é uma nação escolhida para um povo, mas um povo ingrato. Israel foi ingrato ou não foi ingrato? Responda para mim. Ouvi muita ingratidão, né? Povo escravo no Egito. Eu estava lendo os textos ali de Êxodo, né? Servindo lá debaixo do sol, fazendo tijolo, juntando palha para o Egito, e carregando aquela carga pesada, e Deus vai lá com mão forte, tira da lei, dá mandamento, vou te abençoar, vou prosperar, vai ser bênção, a terra que você está indo é uma bênção. E Deus no futuro dá rei sábio para eles, Davi, e faz de tudo para aquela nação andar certo, em comunhão com ele. Faz um templo maravilhoso, onde a glória de Deus vinha, a presença de Deus. Você ia até o sacerdote, você apresentava o seu cordeiro ali. E era maravilhoso, assim, para aqueles tempos, né? Apesar de nós vivermos a graça, mas eles poderiam desfrutar de tudo isso, dessa comunhão, mas a ingratidão entra no coração. Diz o texto aqui, o Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo. É preciso... desculpa, eu estou lendo errado. 2.3. Israel é uma nação escolhida, mas um povo ingrato. Nos registros bíblicos, encontramos ensinos e avisos para nós. Assim, ao estudarmos acerca da história de Israel e seu relacionamento com Deus, precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a percebermos tais ensinos e avisos, apesar de Israel ter sido escolhido por Deus, estabelecido na terra de Canaã, ter obtido tantas vitórias e ter um templo que foi cheio da glória de Deus. Não significa que Deus iria ficar indiferente ao viver contrário à sua palavra a este povo. Ou seja, Deus não ficou indiferente. No tópico 3, diz assim, o amor de Deus e sua justiça. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Muitos, de uma maneira equivocada e distorcida, se baseiam no amor, na graça e misericórdia de Deus, para de uma forma inescrupulosa transgredir as leis divinas, como se o Pai não tivesse a justiça como atributo. Na verdade, onde existe amor puro, a verdadeira justiça está presente. Ou seja, se existe amor, existe justiça. Se existe a genuinidade do amor, a compaixão, existe a punição. O amor versus a justiça. O amor de Deus é insondável, insubstituível, não fingido. A maior expressão do amor está escrita em João 3,16. Quem sabe João 3,16, levanta a mão. Quem vai falar? De cor. Quero que fale de cor. Pedir aqui para a mulher do Mário. Sem ler a Bíblia, vamos lá. Teste da escola bíblica. Mais alto, irmã. Se levanta. Isso. Amém. Glória a Deus. Todo crente tem que saber isso. Se não souber, vai ter que ir para a escola bíblica, orar pelo irmão. Então, a Bíblia se resume nisso. Quer falar, Lilian? Levantou a mão? Não? Ah, tá.
Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, único Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, acredita, não pereça, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Quando Deus ama o mundo de tal maneira, a ponto de dar seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para salvar os pecadores, que nada merecem. A justiça de Deus inclui a penalidade do juízo, mas subordina essa atividade à obra global, de estabelecer a sua justiça amorosa. A justiça de Deus é santa, perfeita e imutável. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é o Senhor. O Evangelho revela a justiça de Deus. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Governa os povos com retidão. Eu estava pensando esses dias, Deus falou muitas coisas que nós somos. Como nós temos um quadro ali, né? Os nomes de Cristo. E ele estabeleceu que nós seríamos sacerdotes, nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido, luz do mundo, sal da terra. E Deus falou tudo isso sobre o nosso respeito. Nós crentes, cristão, verdadeiro. Mas a única coisa que Deus não falou que nós seríamos era juízes. Não nesse tempo. Que nós teríamos o direito de julgar. Ele nunca falou, olha, estou estabelecendo vocês juízes, julgadores. Muito pelo contrário, ele disse, não julgueis para que não seja julgado. Eu não tenho direito de julgar meu irmão, minha irmã, meu próximo, porque quem julga é um juiz. E o único título de juiz, quem tem o título de juiz é quem? Jesus. Ele tem o poder de julgar, o conhecimento para julgar. Então ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende. Arrependimento à luz da palavra de Deus. Caso contrário, é possível confundir o verdadeiro arrependimento com remorso, tristeza ou reconhecimento. O arrependimento para perdão de pecado envolve um conjunto de aspectos, como convicção, contrição, confissão e mudança de atitude. Vamos pegar um paralelo aqui? 2 apóstolos. Judas Iscariotes e Pedro. Qual é a diferença de um para com o outro? Nessa questão de arrependimento e perdão. Alguém sabe? Pedro se arrependeu. E Judas teve remorso. Judas viu que ele estava errado, viu que ele tinha entregado a Cristo que nenhum pecado tinha, pegou suas moedas, lançou para dentro do templo e depois saiu e foi se enforcar. E Pedro negou Jesus, chorou amargamente, que a palavra diz, falou, evangelho não é para mim não, essa coisa de ser apóstolo, estou pegando minha Bíblia, vou pregar mais, Pedro, né? Vou lá voltar a pescar, mas chorou amargamente. E Cristo, quando encontrou Pedro pescando, naquele interrogatório, né? Lindo e maravilhoso. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, claro que eu te amo. Não, não é desse jeito que eu quero que você responda, Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, claro. Não, Pedro, está errado ainda. Vamos de novo. Pedro, tu me amas? Aí pesou no coração dele. Aí o arrependimento bateu lá dentro. Ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Então a questão do perdão do pecado, ele passa por esse arrependimento de Pedro. Tu sabes, Senhor, eu errei, eu pequei, eu vacilei grande contigo, Deus. Como diz o linguajar popular, né? Vacilei legal, Senhor. Mas ainda assim eu te amo. Mas ainda assim eu vou tentar fazer certo. Mas ainda assim eu vou correr para os teus braços, porque existe amor e misericórdia ainda. Porque se não for amor e misericórdia que me alcança, justiça vai me alcançar.
E é esse ato que Deus espera da minha parte, da sua parte, se caso viemos a pecar. Abandonar o pecado. Não, eu me arrependi. Já viu aquela pessoa que inicia um relacionamento errado? E ela vai naquele relacionamento errado, jovem antes de casar, e não sei o que. Não, é de Deus, não sei o que, blá, blá, blá. E quando pesa realmente no coração, Deus fala, olha, eu não estou nesse negócio, levanta o profeta e não sei o que, ele fala, e o pregador e o aconselhamento. Volta no outro dia e fala, não, fulano, não dá para andar com você. Não dá para nem ter amizade com você, porque Deus tem um chamado na minha vida. Quem já viu essa cena acontecer? Acredito que muitos de nós já viu. Quem já passou por essa experiência? Não dá desse jeito. Tem que seguir com Jesus. Tem que seguir na palavra de Deus. O termo usado para arrependimento é metanoio. É exatamente isso. Metanoel. Está aqui escrito na revista. Não é metanoia, é metanoel. Não se restringe apenas a uma mera tristeza pelo pecado, mas significa uma mudança de ponto de vista, de pensamento e de propósito. Tópico 3.3. É necessário um constante autoexame. Examine o homem a si mesmo, como diz todo ceia, né? E assim coma desse pão e beba desse cálice. É interessante como Deus constantemente procura despertar o povo de Israel para pensar sobre o estado espiritual em que se encontrava. Mesmo cativo, muitos ainda não estavam entendendo que estavam sendo disciplinados pelo Senhor. Contudo, é imprescindível que este autoexame seja conduzido à luz da palavra de Deus e guiado pelo Espírito Santo. O povo de Israel desprezou a constante vigilância, pois depositou a confiança no fato dos serviços religiosos estarem funcionando rotineiramente. Nossas atitudes religiosas externas devem ser reflexo de nosso relacionamento com Deus. Se assim não for, serão atitudes vazias e sem vida. Relacionamento com Deus. Entender a Deus. Saber que Deus está na minha vida. Se tem um dos textos que eu gosto de Salmos, é o Salmo 139, que diz: sonda-me, ó Deus, e me conheces, e vê se há algum caminho mau em mim. A palavra de Deus diz: tornai-vos para Deus, e Deus tornará para vós. Em Apocalipse, a carta de Éfeso diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. E há tantas advertências para mim e para você na Bíblia, há tantos exemplos de como caminhar com Deus, de como ter uma vida santa com Deus, e ainda assim, no momento de fraqueza, a gente comete o erro. No momento que nós nos desligamos, ainda assim, deslizamos em coisas pequenas. Não vou dizer que você está num pecado enorme, não sei o quê. Ai, Joel, vou ser condenado. Não. Às vezes o pequeno. Às vezes o mínimo. A palavra que não poderia ser dita. O levantar da voz. O olhar que não deveria acontecer. Mas Deus sempre fala: examine a ti mesmo. E eu quero que você faça essa análise. Feche um minuto os seus olhos. Não estou falando que você está em pecado. Não estou falando que você está longe de Deus. E se você está em casa ouvindo esta palavra, futuramente vai ver esta lição. Eu quero que você também, no final disso, faça essa reflexão. E eu quero que você fale sinceramente no seu coração, no seu pensamento: sonda-me, ó Deus. Me sonda, me sonda, me sonda. Vê se há em mim algum caminho mau. Corrige-me dos meus delitos, das minhas fraquezas. Se porventura eu fiz alguma coisa, se eu pensei de forma errada, se eu toquei no que não era para tocar, se eu, peguei e não devolvi, se eu executei alguma coisa contra o meu irmão, por menor que seja, sonda-me e me perdoa, Senhor.
me lava, me purifica. A diferença entre amor e justiça é isso, meu Deus. O juízo virá, sim, para aquele que não aceitar a graça e a misericórdia, para aquele que não obedecer, mas para mim e para você vai brilhar Cristo, a misericórdia e graça do Senhor. Mas para aquele que não obedecer esta palavra, vai brilhar o sol da justiça como fogo que consome. Oh, meu Deus, alcança essa pessoa que está em casa, meu Deus. Alcança essa pessoa que vai ouvir no futuro essa mensagem, essa pregação. Se, sabe, vai estar no YouTube, vai estar nas redes sociais e vai se deparar. Deus, que possa entender e compreender esse amor, compreender essa graça, compreender essa misericórdia e possa abandonar o seu pecado, a sua atitude, possa corrigir os seus caminhos, porque esse é o desejo do Senhor, porque ainda existe uma porta aberta chamada graça, ainda há um amor sendo derramado, mas há também um tempo determinado para tudo isso, Deus. Por isso a tua igreja clama por ti. Entregamos e pedimos, sonda, ó Espírito Santo, a cada um. Sonda a minha vida, sonda esse irmão, sonda essa pessoa. Oh, meu Deus, nos torna mais purificados cada dia mais, nos lava mais e mais no teu sangue, ó Cordeiro de Deus, nos limpa, Senhor, com a tua palavra, nos purifica com o sangue da cruz, ó Deus, aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, porque é tempo, Senhor, de buscarmos a tua presença. Assim nós te agradecemos por esta manhã, Pai, em nome de Jesus te louvamos. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos.